Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Este é mais um momento de esperança, onde vamos meditar nos ensinos da Palavra de Deus. Por favor, não deixe de compartilhar este vídeo com a mensagem da salvação para os seus amigos. Abrindo o coração a Deus é o tema da nossa reflexão. Meus amigos, como pecadores, nós precisamos entender em que consiste o plano da salvação e como ele funciona. A Bíblia nos diz que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus não foi pego de surpresa. E a prova que temos de que Deus não foi pego de surpresa é que a Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, que Deus fez um plano da salvação antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, antes de criar o ser humano, Deus já tinha um plano para salvá-lo, caso o homem viesse a pecar e se afastar de Deus. E o fato de Deus ter criado um plano para salvar o homem, caso ele viesse a pecar e se afastar de Deus, isso é uma forte indicação de que o pecador teria uma oportunidade de salvação, de se redimir e voltar a viver novamente ao lado de Deus. Uma coisa que precisa ficar bem clara para todos nós pecadores é que o plano da salvação envolve duas partes. A primeira parte é a parte que cabe a Deus fazer. E a segunda parte é a parte do pecador, é a parte do homem. A parte que cabe a Deus fazer, isso ele já fez quando ele enviou o seu Filho para vir a este mundo e morrer na cruz no nosso lugar. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a segunda parte, que é a parte do pecador, de acordo com o que está escrito no Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, a parte do pecador é abrir o coração a Deus, é abrir o coração a Jesus, para que Jesus possa entrar e fazer parte da sua vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Notem, meus amigos, que de acordo com essas palavras de Jesus, o pecador só alcança a misericórdia e recebe a salvação que Deus lhe oferece gratuitamente quando ele aceita Jesus, quando ele abre a porta do seu coração para receber Jesus na sua vida. Você sabe o que significa abrir o coração para que Jesus entre? Abrir a porta do coração para Jesus entrar nada mais é, meus amigos, do que confessar os pecados a Jesus e pedir perdão por todos os pecados cometidos na vida. E um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer na vida, meus amigos, e que compromete a sua salvação, é quando o pecador não reconhece, não percebe que ele é cheio de defeitos. E por que esse é o maior erro que alguém pode cometer na vida? Não reconhecendo os defeitos do seu caráter. É o maior erro, porque quando alguém não consegue perceber os defeitos que há no seu caráter, ele jamais irá abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Ou seja, quando a pessoa não reconhece que ele tem pecados, ele não vai confessar os pecados a Jesus. E em não confessar os pecados a Jesus, ele não está abrindo a porta do coração para receber a salvação. E para vocês terem uma ideia, meus amigos, o pecado tem um poder tão forte, tão grande para destruir, que ele consegue cauterizar a mente de uma pessoa e a pessoa não perceber,
os seus erros, não perceber os seus defeitos de caráter, para buscar auxílio divino e assim receber a salvação. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a tendência da natureza humana é não reconhecer os erros, é não reconhecer os pecados. E mais ainda, a natureza humana, ela procura esconder os defeitos e os erros que uma pessoa comete. E quando nós lemos sobre a vida de Adão e Eva, eles também procuraram esconder os seus erros, os pecados que cometeram, e procuraram ainda arrumar desculpas para Deus, para justificar os seus erros. Isso é o que acontece com a humanidade de uma maneira geral. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, pedir a ajuda do Espírito Santo. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para nós, pecadores, justamente para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Portanto, sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém vai se arrepender dos seus pecados. Ninguém vai reconhecer que precisa de um Salvador. Ninguém vai reconhecer que precisa ser perdoado por Deus. Então, daí a grande importância de nós, nas nossas orações, no nosso dia a dia, buscarmos a presença do Espírito Santo para a nossa vida, para nos guiar e sempre fazermos as coisas certas, de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas, hoje em dia, por não entenderem o plano da salvação, elas procuram fazer de tudo para ter os seus pecados perdoados, para alcançar um favor diante de Deus. E nós podemos imaginar as pessoas que fazem penitências, as pessoas que fazem longas peregrinações, as pessoas que praticam obras de caridades, imaginando que fazendo todas essas coisas, elas serão aceitas por Deus. Não, de acordo com a palavra de Deus, ninguém será justificado por suas obras, por fazer coisas, mas sim o pecador é salvo e justificado diante de Deus através do sacrifício de Jesus. E eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que, de acordo com esses dois textos que nós lemos, a salvação é de graça? Não precisa fazer nada de sacrifício, de penitência ou obras de caridade para ser salvo. A Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus, através da nossa fé. Essa é a única maneira de nós sermos aceitos por Deus para morarmos no céu, no seu reino, quando Jesus vier buscar os seus filhos. É crendo no sacrifício que Jesus fez no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, se você ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer parte da sua vida, este é o momento oportuno. Enquanto Jesus está batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar, este é o momento de você aceitar a Jesus na sua vida como seu Salvador pessoal. E agora eu vou orar a Deus. Enquanto eu oro, entregue o seu coração a Jesus. Abra o seu coração a Jesus. Confesse a Jesus que você é um pecador por natureza e que você precisa da salvação. Aceite o seu sacrifício, o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário em favor da raça humana. Aí onde você está, feche os olhos e vamos falar com Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, para que pudéssemos ter direito à salvação eterna. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nós reconhecemos que somos pecadores por natureza e precisamos do sacrifício de Jesus. Precisamos de um Salvador. Nós aceitamos a Jesus na nossa vida nessa hora. Transforma o nosso coração e prepara-nos para o teu reino. Senhor, essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas nós pedimos pelo amor e pelos méritos de Jesus, o teu Filho amado. Amém.